Você tem tatuagem e às vezes essa tatuagem está te atrapalhando para ir para o Japão? Por que isso acontece? Você sabe dizer? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar em todos os detalhes. Genki, seja Mezawa, tudo bem? E o meu objetivo é ajudar você a ter sucesso no Japão. Pois bem, hoje iremos falar sobre os irezumi, as tatuagens. Por que no Japão é tão difícil conseguir emprego se você tem uma tatuagem? Bom, dizem que no Brasil também é complicado quando, por exemplo, você tem um braço fechado. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que, afinal, por que o Japão discrimina tanto as pessoas tatuadas, o que acontece no Japão. E se você estiver pensando em ir para o Japão, nem pense em fazer uma tatuagem, porque vai dificultar muito a sua ida para lá, beleza? Bom, então vamos falar em relação à tatuagem. Por que no Japão é tão difícil conseguir um emprego se você tem uma tatuagem? A questão das tatuagens é uma coisa antiga, ela vem lá da época Edo. Você já deve ter ouvido falar da época Edo. Pois é, a época Edo, que vai de 1603 até 1868, é onde começaram a questão dessa tatuagem. O que acontecia? Nessa época, pequenos furtos, pequenos crimes, eles eram marcados com tatuagem. Isso bem na testa. Você já viu aquela tatuagem do vacilão? Você é ladrão, vacilão? Pois é, era desse jeito no Japão lá na época do Edo, nessa era Edo. Então eles faziam o quê? Se a pessoa roubasse alguma coisa no início, eles faziam um risco reto. Se a pessoa roubasse pela segunda vez e fosse pega, eles faziam tipo um set, um na em katakana, seria um na. A terceira vez que era roubada, aí já fazia o símbolo de Inu. E ter essa marca de Inu na testa era uma coisa muito degradante. Isso, pequenos crimes, porque quando era grande crime, quando era coisa mais grave, crimes hediondos, era pena de morte mesmo. Não tinha o que fazer. E aliás, se você não sabe, o Japão até hoje existe pena de morte, tá? Lá funciona o enforcamento. Bom, e aí continuando, essas pessoas marcadas era discriminada pela sociedade, com toda razão, porque eles eram ladrões, eles eram assaltantes, eles eram a pior escória do Japão naquela época. A tatuagem era muito dolorida, era feita com agulhas de bambu e tinta. Eles molhavam a agulha de bambu e tatuavam a testa. Imagina a dor da pessoa que ela ia estar sentindo, mas era feito dessa maneira a tatuagem, era para eles sentirem mesmo a dor. Bom, e aí, com o passar do ano, esse pessoal tatuado, naturalmente, eles eram discriminados pela sociedade japonesa. Eles não conseguiam emprego, eles não conseguiam ir num lugar público, já eram muito mal vistos. Claro, porque eles tinham essa marca neles como criminosos. E aí começou a surgir as organizações criminosas. Hoje conhecemos eles como os Yakuzas, ou como o brasileiro gosta de falar, os Yakuzas. É assim que surgiu esses criminosos. E é lógico, cada bando, cada família de Yakuza tem um tipo de tatuagem. E hoje, naturalmente, depois de algum tempo, a tatuagem começou a ser mais artística, ser mais bonita, tá? Então, a tatuagem de um Yakuza, a cada família tinha um desenho, uma carpa, uma geisha, não sei, depende da família do Yakuza. Eles eram marcados dessa maneira, para mostrar que realmente pertencia a algum bando. E para quem não sabe um pouco da história de Yakuza, o Yakuza ele cobra pedágios dos comércios locais, do bairro, enfim, é uma máfia, né? É uma máfia, eles fazem isso, os Yakuzas. Naturalmente, o povo, as pessoas têm medo dessa turma. E como todos nós sabemos, a máfia, o crime organizado, extorquia dinheiro dos comercializantes, dos comércios locais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é até muito recente para você que não sabe. Você já foi num restaurante japonês e você já viu aquelas toalhinhas lá, aquelas toalhinhas quentes para você higienizar a mão antes da refeição, antes de comer. É diferente aqui do Brasil, onde o pessoal vai, lava a mão, essas coisas lá não tem guardanapo em restaurantes japoneses. Tem essas toalhinhas que você limpa a mão, higieniza a mão, às vezes a pessoa até limpa o rosto, existem essas toalhinhas.
Essas toalhinhas, quem fornece, não estou dizendo todos, tá? Não estou generalizando, mas em muitos lugares quem fornece é a própria turma de Yakuza que fornece. É lógico, eles cobram um preço que eles acham justo para a pessoa ter aquele comércio naquele local. Então, e aí, essas toalhinhas, o comerciante meio que é obrigado a aceitar a lavanderia da turma dos Yakuzás. É obrigado, meio que obrigado. Porque se ele não aceita, o que acontece? Você acha que o Yakuza vai lá, destrói toda a loja? Você acha que o Yakuza vai lá, ameaça de morte? Nada disso. Isso não acontece mais. Pelo menos não em comércio, essas coisas em gente pequena. Isso não acontece. Acontece o seguinte: o Yakuza manda 2 ou 3 membros da sua organização, aqueles membros que estão começando, enfim, manda esses membros para ficarem nesse estabelecimento, nesse comércio. E eles têm as tatuagens. Essas tatuagens, eles vão fazendo questão de mostrar nesse comércio que eles têm essa tatuagem, mostrando assim que lá tem Yakuza. E o que acontece? Começa a afastar os clientes. Começa a afastar as pessoas que iriam comprar naquele estabelecimento, as pessoas que iriam consumir os produtos daquele estabelecimento. Os Yakuza não fazem nada, eles chegam lá, pedem pede uma pinga, um saquê, fica o dia inteiro lá, falando alto, mostrando as tatuagens, logicamente que esse é o grande objetivo, mostrar que você é tatuado, para afastar as pessoas. E isso que começou a gerar isso, porque aqueles comércios que não seguiam o que o pessoal pedia, o que essa organização criminosa pedia, eles tinham essas pessoas que ficavam lá no comércio deles atrapalhando o movimento. E é por isso que piscinas, onsens, eles proíbem a entrada de pessoas tatuadas, que é para eles não confundirem com Yakuza. Yakuza, eles arrumam briga fácil. Se vai uma pessoa olha feio lá para os caras vão lá e vai querer brigar já. É do perfil do Yakuza, entende? E aí, logicamente, todo comércio, todo local não querem Yakuzas em seu estabelecimento. Todo sentido, porque vai afastar clientes. E é por isso que piscinas e onsens não aceitam pessoas tatuadas. E isso se estendeu até as empresas, escritórios, fábricas. Essa coisa da tatuagem foram estendidas. Porque na cabeça deles, se tem pessoa tatuada é porque tem ligação com a máfia. É lógico, todos sabem, até os japoneses mesmo sabem que hoje já não é mais assim. Porém, pega mal a uma pessoa tatuada dentro de uma fábrica. Parece discriminação, mas isso é uma coisa cultural. Você tem que entender que isso é uma coisa cultural lá do Japão. Então, um brasileiro que vai com o braço fechado em uma fábrica lá, não, às vezes até a pessoa que está lá, os seus chefes, a pessoa da fábrica, sabe que você não pertence a nenhuma organização criminosa, sabe que você fez isso por estética, porque você acha bacana. Mas eles recebem visitas dentro da fábrica. Visitas de clientes, visita lá dos poderosos lá. Eles recebem essas visitas. E às vezes essas visitas são de surpresa. E se encontra uma pessoa tatuada, eles já vão meio que interligar. É um preconceito, sim, mas é uma coisa que ainda existe no Japão. Então, se você está pensando em se tatuar para ir para o Japão, pense 1000 vezes antes de fazer isso, porque você vai ter sim dificuldade de arrumar emprego. Se você pensa em se tatuar, faz num lugar escondido, faz em, sei lá, qualquer lugar meio escondido. Dentro, onde você com uma camiseta de manga curta, você consiga esconder a tatuagem. Porque se for uma coisa muito visível, com certeza você vai ter trabalho. E mesmo que a empresa aceite você trabalhar tatuado, você vai ter que se comprometer a esconder essa tatuagem enquanto estiver trabalhando e no percurso da sua casa até a fábrica. Porque nesse percurso, você sabe que tudo o que acontecer é responsabilidade da fábrica. Se acontecer um acidente nesse percurso que você está indo trabalhar, é responsabilidade da fábrica. Como é responsabilidade da fábrica esse percurso,
naturalmente, eles têm responsabilidade sobre você nesse percurso. Então, se você tem que tampar a tatuagem no percurso da sua casa, do seu apartamento até a fábrica e na volta também. Então é uma coisa incômoda. Então, se você não tem tatuagem, se você pensa em ir para o Japão, não faça, porque isso só vai te atrapalhar. Beleza? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí você a entender um pouco de por que essa questão de discriminação de tatuagem no Japão, tá? E qualquer dúvida, me fala aqui nos comentários, vamos conversando aí para tentar fazer os vídeos cada vez mais legais, beleza? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, ou quem sabe a gente não se vê por aí. Valeu!